Há milênios, nós, humanos, gostamos de desenhar os contornos e as formas do mundo em mapas para saber onde estamos e o que nos cerca. E nessa busca, existe uma obsessão que atravessou as eras e que ainda hoje nos desafia: a de saber qual é a forma do universo. Com frequências, ao falar do universo, nossa mente instintivamente cria uma imagem. Uma espécie de imensa extensão infinita de espaço que se prolonga em todas as direções, sem limite, nem curvatura, sem fim, nem fronteira. E na qual é possível continuar avançando rumo ao infinito. Só que vocês vão ver que na verdade é muito mais estranho, porque as formas possíveis do universo escondem curiosidades geométricas alucinantes. E esse universo pode ser plano ou curvado e fechado como uma esfera em 4 dimensões. Ser finito, sem bordas, ou até mesmo ter a forma de um donut, ou até mesmo dobrado sobre si mesmo e cheio de ilusões de ótica que nos fazem parecer que ele é maior do que realmente é, e muitas, muitas outras coisas também. Dito isso, vamos voltar à nossa viagem geométrica alucinada, começando com um pequeno exercício de pensamento. Imagine que você possua uma nave espacial com tecnologia futurista e que possa se mover muito mais rápido do que a luz. Com essa máquina infernal, você decide sair para explorar o universo, sempre seguindo em frente, sem nunca parar. Certo. Decidido a alcançar os limites do espaço que nos cerca, a chegar à borda do universo. Sua nave futurista permite que você se liberte dos limites de velocidade impostos pelas leis da natureza. Você sai rapidamente do sistema solar, depois da nossa galáxia, ultrapassa nosso aglomerado galáctico local e os superaglomerados de galáxias vizinhos, afastando-se cada vez mais rapidamente do seu ponto de partida. E após longos períodos vendo inúmeros universos passarem diante de você, você vê à sua frente um agrupamento de galáxias que lhe parece estranhamente familiar, continuando a seguir sempre em frente. Você se aproxima e percebe, ao encarar a nossa galáxia, a Via Láctea, e enquanto continua avançando em linha reta, alguns instantes depois, você está diante do nosso planeta. Você voltou exatamente de onde partiu, mesmo que durante toda a sua viagem nunca tenha desviado sua trajetória nem dado meia volta. O que essa pequena história nos mostra é que o universo como um todo pode ter uma geometria global radicalmente diferente daquela que parece possuir nas escalas em que o observamos, e que a forma do universo inteiro pode ter consequências surpreendentes, como o fato de voltar ao ponto de partida depois de viajar uma pequena eternidade em linha reta. Quando tentamos conhecer a forma do universo, a primeira coisa a fazer é tentar medir a curvatura do espaço em escalas muito grandes. Pois há mais de um século sabemos, graças aos trabalhos de Einstein, que a geometria do espaço, sua forma, está diretamente ligada ao seu conteúdo, à quantidade de massa e energia que existem nele. Pois é essa densidade de matéria e energia que dita a curvatura do espaço. Então assim, pode parecer complicado, mas na verdade isso só deixa 3 possibilidades. Ou a curvatura do espaço é positiva, ou ela é negativa, ou ela é nula. E cada uma dessas possibilidades tem repercussões absolutamente vertiginosas. Se o universo possui uma densidade de matéria e energia que ultrapassa um certo limite crítico, o espaço deve ser, em escalas muito grandes, levemente curvado positivamente, assim como a superfície de uma esfera. Em um universo assim, não importa a direção em que você siga em linha reta. Se você puder viajar mais rápido do que o universo se expande, inevitavelmente acabará voltando ao ponto de partida. Disse então que o universo é fechado, embora ele não possua nenhum tipo de borda ou fronteira física impossível de ultrapassar. Você sente como eu que isso começa a lhe incomodar? A ideia parece totalmente paradoxal à primeira vista, para entender por que um universo assim possui um espaço de volume finito, mas ao mesmo tempo é ilimitado. Podemos usar a analogia com o nosso mundo, o globo terrestre. Nós vivemos na superfície de uma esfera cuja extensão é finita, mas sem fronteiras, na superfície da Terra. Você pode seguir em linha reta indefinidamente sem nunca encontrar uma borda,
mas inevitavelmente um dia acabará voltando exatamente ao ponto de onde partiu. Segundo caso, se o universo tiver uma densidade de matérias e energia inferior ao limite crítico, então o espaço deve ser, em escalas muito grandes, curvado negativamente e possuir uma geometria hiperbólica para tentar imaginar como o espaço se dobra ali. Pense na forma da superfície de uma cela. E em um universo assim, que chamamos de aberto, se você puder viajar mais rápido do que o universo se expande, você nunca retorna ao seu ponto de partida. Porque nenhum laço se forma ali. O espaço está sempre se expandindo, pois um universo aberto é literalmente infinito. Por fim, o terceiro e último caso. Se a densidade de matéria e energia do universo estiver precisamente em equilíbrio, então a curvatura do espaço é nula. Mesmo em escalas muito grandes, nenhuma inflexão se manifesta no horizonte e a geometria do espaço é perfeitamente plana. Em um universo assim, dois fótons de luz viajando lado a lado em linha reta permanecem paralelos por toda a eternidade. E o que torna isso fascinante é que o valor da curvatura do espaço toca em algo fundamental. Ela determina não apenas as trajetórias que podem ser seguidas, mas também como o universo vai evoluir. E nos dá pistas sobre o destino de todo o cosmos, sobre como tudo vai terminar. Porque cada uma das três possibilidades geométricas que mencionamos, universo fechado, aberto ou plano, tem seu próprio destino, e cada uma delas é, à sua maneira, um pouco assustadora. No caso de um universo fechado, o verdadeiro drama não é que toda a trajetória seguida por tempo suficiente em uma mesma direção, movendo-se mais rápido do que o universo se expande, acabe inevitavelmente se fechando sobre si mesma, e que, depois de atravessar grande parte do cosmos, todo viajante cósmico acaba sendo trazido de volta ao seu ponto de partida. Mas que um universo assim esteja condenado a inevitavelmente colapsar sobre si mesmo, pois o destino associado a essa geometria é o de uma gravidade que acaba prevalecendo sobre a expansão, conseguindo ao longo de um tempo muito longo desacelerá-la e depois pará-la completamente, antes de invertê-la e forçar o universo inteiro a se contrair sobre si mesmo, em uma espécie de Big Bang invertido, um Big Crunch, onde toda a matéria e energia acabam retornando a um estado comprimido. No extremo oposto, se estivermos em um universo aberto, ou seja, onde a densidade de matéria e energia é incapaz de contrabalançar a expansão que prevalece. Sobre a gravidade, então, o destino final do cosmos não é se fechar sobre si mesmo, terminando sob a forma de uma fornalha compactada a temperaturas assustadoras, mas sim de um resfriamento perpétuo, com o espaço-tempo se estendendo continuamente em todas as direções. Resumindo, o destino de um espaço hiperbólico é o de uma diluição infinita da matéria e da energia dentro de um universo cada vez mais vasto, escuro, frio e onde reina um silêncio absoluto. Clima! Por fim, resta a terceira possibilidade, a de um universo em equilíbrio sutil entre esses dois extremos. Um universo cuja densidade de matéria e energia é precisamente igual a 1 e onde a curvatura do espaço é nula. Nesse caso, o cosmos é incapaz de se contrair e reduzir seu volume. O cenário do Big Crunch é então excluído. E o futuro desse tipo de universo plano depende do comportamento em tempos muito longos e da natureza exata da misteriosa força que atua. Atualmente, a energia escura acelera a expansão do cosmos. Mas, para resumir de forma geral, vamos dizer que aqui também o futuro segue na direção de um resfriamento e de uma diluição perpétua. Então, qual é a forma do universo e qual desses três cenários é o correto? Toda a dificuldade em responder a essa pergunta vertiginosa vem do fato de que o universo não nos mostra sua forma diretamente, pois estamos presos dentro dele. Não existe nenhum ponto de observação distante que nos permita contemplá-lo com o olhar, vê-lo inteiro de fora.
Então, para ser capaz de desenhar o verdadeiro rosto do cosmos em escalas muito grandes, precisamos nos apoiar nas pistas que a luz nos fornece e decifrar como a propagação dela evoluiu ao longo do tempo. Pois cada geometria possível do universo afeta de maneira diferente a forma como a luz circula nele. Vocês vão ver, é fascinante. Vamos pegar um exemplo bem concreto nas escalas em que nós estamos. Como em um universo plano, as linhas paralelas permanecem paralelas para sempre, sem se encontrarem ou divergirem. E a soma dos ângulos dos triângulos, ou de 3 pontos ligados, se você preferir, dá sempre 180 graus. Mas, em um universo onde o espaço em grandes escalas não é plano, nada disso é verdade. Pegue um balão e desenhe um triângulo nele. Se você é uma criança, peça permissão aos seus pais primeiro. Se você é um pai, peça primeiro um balão ao seu filho. Como eu dizia antes de me interromper, na superfície de um balão ocorre o mesmo que na superfície da Terra. A soma dos ângulos de um triângulo é maior que 180 graus, simplesmente porque a superfície é curva. Se agora você desenhar um triângulo na superfície de uma cela, primeiro peça permissão ao seu cavalo. Bem, você vai perceber que a soma desses ângulos, desta vez, é inferior a 180 graus. E isso é absolutamente genial, porque isso significa que a curvatura do espaço deve ser observável em escalas muito grandes do universo. Então, já faz décadas que os astrônomos investigam o que chamamos de radiação fóssil. Esse vestígio luminoso que data dos primeiros instantes do universo e que permeia todo o cosmos, no qual eles tentam detectar flutuações que comprovem a curvatura do espaço. E o veredito desconcertante é o seguinte: as mínimas variações que observamos no céu profundo nos dizem que a luz que chega até nós viajou em linha reta por cerca de 13,8 bilhões de anos. E o universo, portanto, parece perfeitamente plano, e isso com um grau de precisão nas medições extraordinário. E isso é absolutamente desconcertante, pois levanta uma questão profunda. Por que o nosso universo possui uma configuração tão particular? Como explicar que, entre todas as possibilidades, ele parece conter a quantidade certa de matéria e energia para que o espaço seja desprovido de curvatura? Isso é resultado de um acaso incrivelmente suspeito ou consequência de algo precisamente ajustado desde o início? Esse enigma, que continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da cosmologia moderna, é conhecido como o problema da planitude, que é uma forma educada de dizer que não sabemos por que o universo é assim. Além disso, o fato de o espaço em larga escala não ter curvatura é uma boa notícia, especialmente se o Big Crunch te assusta, porque o universo plano exclui o destino de foles cósmicos que colapsam em gigantescas esferas que se reduzem completamente a um ponto de dimensão ridícula. Só que onde a coisa complica um pouco é que mesmo que a imensa parte do universo que conseguimos observar nos pareça assim, tão plano que faria uma panqueca bretona parecer os Alpes suíços, não é impossível que sua verdadeira forma esteja escondida de nós por causa de suas dimensões fora do comum. Da mesma forma que na superfície do oceano, o horizonte parece plano para você porque a extensão da paisagem que você consegue enxergar de uma só vez é insignificante, em comparação com o tamanho do objeto sobre o qual você está. Assim, é perfeitamente possível que o nosso universo, que nos parece plano em pequena escala, então, por pequena escala, queremos dizer distâncias de vários bilhões de anos-luz, na verdade possui uma geometria global curva. E para entender o porquê, uma pequena lembrança, ok, uma grande injeção se faz necessária. Atualmente, só podemos observar a parte do nosso universo cuja luz teve tempo de chegar até nós. Desde que o universo existe, chamamos isso de universo observável. Mas esse universo observável provavelmente é apenas uma ínfima fração do universo total, além do limite da nossa visão atual, e que assume a forma de uma esfera centrada na Terra. Com 46 bilhões de anos-luz de raio, é impossível para nós vermos, pois a luz que está além desse limite ainda não teve tempo suficiente para chegar até nós. Desde que o universo existe, se os 46 bilhões de anos-luz de raio lhe parecem absurdos, recomendo que assista a este vídeo aqui.
E além desse limite que chamamos de horizonte cosmológico, é muito provável que ainda exista mais universo, bilhões de galáxias e espaço em todas as direções. Somos, portanto, observadores limitados tentando deduzir a forma de um imenso quebra-cabeça, em grande parte inacessível e do qual só conseguimos ver um fragmento minúsculo. Assim, o fato de ser plano localmente não significa necessariamente ser plano globalmente. Não podemos ter certeza de que o universo como um todo possui uma geometria perfeitamente plana, pois é possível que o espaço tenha uma curvatura tão tênue que não possa ser medida. Em outras palavras, esse gigantesco universo observável, com seus 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, pode ser pequeno demais em comparação ao tamanho do universo inteiro, para nos permitir medir sua curvatura. E é totalmente possível que o espaço seja, na verdade, muito levemente curvado, mas em uma escala grande demais para que possamos detectar. Os cosmólogos se destacam ao considerar que nosso universo observável provavelmente é só um fragmento do universo total. Eles são capazes de estimar o tamanho mínimo que o universo inteiro deve ter para que sua curvatura seja impossível de detectar para nós? Assim, levando em conta a curvatura máxima permitida pelas nossas medições, o universo inteiro seria no mínimo 250 vezes maior que o universo observável. Mas essa é a estimativa mais baixa possível. E dando ao espaço uma curvatura absurdamente pequena, ele poderia muito bem ter um volume 15 milhões de vezes maior do que aquilo que podemos ver. Resumindo, somos como peixes tentando adivinhar o tamanho e a forma do oceano sem poder sair do nosso pequeno aquário. E a única coisa da qual temos certeza é que se o espaço é curvo, o universo total deve ser extraordinariamente vasto. Para nos esconder isso, a menos que o universo tenha uma topologia que oculte sua verdadeira forma de nós. E aí, vamos subir mais um degrau na estranheza. Porque se a curvatura do espaço é uma propriedade do universo que é possível medir diretamente sem sair dele, a topologia não é assim. Ela é uma propriedade global que nos informa sobre como o espaço se conecta em grande escala, sem que sua curvatura seja afetada, e que não pode ser vista diretamente de dentro. De modo que conseguir visualizar as formas das quais vamos falar em 3 dimensões, sem ter os poderes de um hipotético Deus observando o universo de fora. É uma dificuldade sem nome, até mesmo para os especialistas. E vocês, assim como eu que estamos dentro do universo, vamos, nos próximos minutos, sentir a realidade escapar debaixo dos nossos pés. Mas segurem firme, porque vale a pena. Eu prometo que depois de forçar um pouco os neurônios, a gente vai acabar recuperando o equilíbrio. Vamos começar lembrando disso. O fato de o espaço ser plano não nos diz nada sobre o tamanho ou a forma global do universo. Uma forma que é impossível desenhar no papel, porque ela envolve mais dimensões do que conseguimos representar. Aliás, você nem saberia por onde começar a desenhar. Porque o universo não é um objeto dentro do espaço. O universo contém todo o espaço em si mesmo. E sua forma topológica não é simplesmente um contorno, é uma propriedade fundamental da realidade. Ok. Aí fui eu que me perdi, tentando mostrar o quanto a topologia adiciona uma boa dose de complexidade. Imagine que você foi reduzido ao tamanho de uma bactéria e colocado em um caso na superfície de um balão e no outro na superfície de uma rosquinha igualmente miniaturizada. No extremo, nos 2 casos, a superfície onde você se move parece plana. Mas, se você seguir em linha reta, depois de um tempo, vai acabar voltando exatamente ao ponto de partida. Tudo isso tendo, do seu ponto de vista, avançado continuamente em linha reta. O fato de você acabar exatamente de onde partiu seria uma prova irrefutável de que a superfície sobre a qual você está é, na verdade, muito, muito levemente curva. Mas isso não permite que você saiba se está na superfície de uma esfera ou de um donut. Para conseguir decidir, você precisaria ser capaz de sair do objeto em que está e observá-lo por completo. Ou seja, para uma bactéria, uma bola, um cilindro ou um donut. Todos são espaços sem limites e sem fronteiras, que têm volume finito e não têm borda, sendo localmente planos.
Ou seja, todas essas formas têm localmente as mesmas características, mas suas topologias são radicalmente diferentes. E esses são os exemplos mais simples possíveis quando passamos para a escala de um universo inteiro. A variedade de formas, que são localmente planas e escondem geometrias globais tão complexas quanto surpreendentes, é simplesmente vertiginosa. Na verdade, se o espaço do universo total for muito levemente curvado, então as topologias possíveis são literalmente infinitas. E como não temos toda a eternidade pela frente, vamos deixar esses casos de lado e considerar que o espaço é perfeitamente plano, como as medições parecem nos indicar. Nesse caso, as formas globais do universo total se reduzem a apenas 18 possibilidades. Algumas são distorcidas, outras dobradas sobre si mesmas ou possuem laços inesperados de conexões ocultas, quando elas não possuem faces deformadas, mas conectadas entre si. 8 dessas topologias possuem até uma característica muito estranha. Elas são não orientáveis, como uma fita de Möbius em 3 dimensões. Elas contêm caminhos fechados que, se você os seguir por tempo suficiente, vão te levar de volta ao ponto de partida. Mas com uma orientação invertida em um universo dotado dessas formas globais estranhas. Ao seguir sempre em linha reta e mais rápido do que a velocidade com que o universo se expande, você acabaria voltando ao ponto de partida, mas com uma orientação espelhada invertida, ou seja, todos os seus órgãos teriam mudado de lado. Suas pintas do lado direito ficariam à esquerda e vice-versa. E o seu planeta de origem lhe pareceria como a Terra vista através de um espelho, enquanto seus habitantes teriam, do seu ponto de vista, o coração do lado errado? Embora seja absolutamente fascinante na teoria, esses universos não orientáveis trazem uma série de consequências que nunca foram observadas. E essas formas globais, portanto, foram descartadas. Restam-nos então apenas 10 topologias de universo perfeitamente finitos e sem bordas, 10 candidatos de formas possíveis para o universo. Não vou detalhar todas para vocês, pois cada uma dessas formas possui suas próprias peculiaridades. A maioria é tão complexa de representar que acabam se amassando e virando origami. Deixa o cérebro dos não iniciados, como eu, alucinado, ao tentar criar uma representação mental disso. Só mantenha em mente que todas as imagens que aparecem na tela estão ali, antes de tudo, para ilustrar a viagem e sugerir sua diversidade, para te dar algo visual ao qual se apegar. Mas nenhuma corresponde exatamente ao que estamos falando, para te fazer sentir as consequências estranhas, particularmente sutis e um pouco traiçoeiras que essas topologias podem ter. Vamos focar apenas em 2 dessas possibilidades, que, como você vai ver, já vão virar nossa cabeça do avesso. Começando pela forma que provavelmente é a mais deliciosa e a mais popular de todas. Ou seja, o universo em forma de rosquinha, também chamado cientificamente de universo toroidal, com espaços multiconectados. Em um universo assim, o espaço é intrinsecamente plano e você poderia seguir em frente sem nunca encontrar uma borda. Pois é importante lembrar que o plano mais amplo do espaço, que vemos nessas imagens, o formato de rosquinha em 3D, não existe. O único ponto de vista possível é o de um observador situado dentro dele. Assim, por mais estranho que pareça, se você for longe o suficiente em qualquer direção, inevitavelmente acabará aparecendo no lado oposto, do outro lado da rosquinha. Um pouco como aqueles videogames em que o espaço é finito, mas não tem borda, e você reaparece do outro lado da tela. Quando você ultrapassa os limites do quadro, então fique tranquilo, se seu cérebro grita para recusar essa ideia, isso é normal. Nós não somos programados para imaginar facilmente as particularidades de um espaço toroidal. Aliás, no espaço tridimensional em que vivemos, é impossível construir um toro verdadeiro sem deformar o material usado para fabricá-lo. Mas nessa topologia estranha, é o universo inteiro que é mapeado para a superfície do donut, o que faz com que ele, de maneira totalmente contraintuitiva, não tenha nem curvatura nem borda.
E onde isso fica muito interessante é que um universo com esse formato tem consequências. Dentro de um universo com topologia de rosquinha, o volume de espaço ao seu redor não é infinito. Assim, se você está em um universo assim e ele é velho o suficiente para que a luz tenha tido tempo de dar a volta nele, então, ao olhar ao seu redor, você deveria ser capaz de ver várias imagens da galáxia em que você vive, pois os raios de luz que saíram dela seguiram várias trajetórias diferentes por períodos de tempo colossais, até retornarem ao ponto de partida. Ou seja, em um universo toroidal suficientemente antigo, o infinito é apenas aparente. É uma ilusão causada pela repetição das imagens produzidas por um número limitado de galáxias, cujos raios de luz seguem trajetórias, cujas linhas retas são, na verdade, uma espécie de círculos disfarçados que permitem à luz retornar à sua fonte. Até agora, nenhum sinal dessas imagens repetidas foi encontrado no céu, o que leva a crer que a topologia do universo não é a de um donut, a menos que ele seja grande demais para que a luz tenha tido tempo de dar uma volta completa. Por outro lado, no início dos anos 2000, os pesquisadores notaram uma anomalia ao estudar a radiação cósmica de fundo, na qual eles perceberam que parece haver uma quase ausência de certos grandes comprimentos de onda de ressonância, como se o universo fosse, na verdade, menor do que podemos observar, e, portanto, incapaz de conter certas vibrações. Como uma corda de guitarra que não pode produzir sons mais graves do que o permitido pelo seu comprimento e diâmetro. E para explicar essa estranheza, Jean-Pierre Luminet e seus colegas propuseram que o universo tenha uma forma enrugada, ou, se preferir, uma topologia de dodecaedros de pontos quadrados, uma forma estranha composta por 12 faces pentagonais, como alguns dados frequentemente usados em jogos de RPG. Com a diferença de que as faces dessa topologia amassada têm a estranha propriedade de estarem conectadas, e se você conseguisse alcançá-las, sairia instantaneamente pela face oposta depois de realizar uma espécie de rotação. Isso pode parecer totalmente absurdo para você, mas no papel amassado, esse tipo de galeria de espelhos com imagens vindas de várias direções é perfeitamente plausível. E sua existência implicaria que o volume real do universo total seria 120 vezes menor do que o do universo observável, pois a imensa variedade de estruturas galácticas que observamos em todas as direções poderia surgir, que as imagens multiplicadas de um número reduzido delas, cuja luz, depois de atravessar as faces desse estranho universo, nos permitiria vê-las sob ângulos e em períodos diferentes de sua história. De qualquer forma, é uma hipótese, uma topologia possível entre tantas outras, que todas possuem suas próprias consequências. Então, os pesquisadores continuam a examinar minuciosamente a radiação fóssil e a distribuição das galáxias no espaço para tentar detectar miragens. Repetições de imagens de um mesmo objeto, visto várias vezes e em direções diferentes, cuja descoberta poderia revelar a existência de uma topologia surpreendente. Mas até agora, nada suficientemente conclusivo para decidir foi encontrado. O que não significa que o nosso universo não tenha uma forma multiconexa. Estranho? Talvez as repetições de imagens estejam perdidas no ruído cósmico, ou talvez estejam além do nosso horizonte observável, em uma parte do universo que nunca poderemos ver. Enfim, ainda estamos presos nessa situação, estamos realmente encurralados. Mas isso não impede que a gente se maravilhe com o fato de que, em algum lugar desse imenso e estranho universo, uma espécie obrigada a estudar o céu a partir de seu pequeno planeta, conseguiu desenvolver instrumentos e equações que permitem estudar suas formas potenciais. Incrível! Admita que não estamos indo tão mal assim para peixes presos em um aquário. Espero, de qualquer forma, que essa imersão no enigma da forma do universo tenha modificado um pouco a forma do seu cérebro, o que por si só já justificaria a viagem.
E se algum dia descobrirmos que, na verdade, vivemos dentro de uma rosquinha gigante, prometo que vou te manter informado, esperando que seja de canela.